Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Amém, queridos? Quero já deixar aqui meus agradecimentos para todo aquele que está deixando seu like, que está compartilhando a mensagem do Senhor Jesus. Que Deus abençoe 100 por 1 a todos aqueles que têm sido generosos com esta obra e têm nos ajudado a crescer. Amém, queridos? Deus abençoe mesmo de todo o meu coração. O intuito deste canal é: vem comigo ler Bíblia. Por quê? Porque é a única razão dessa vida toda, no meio de tantas incomodações, de tristeza, de angústia, de sofrimentos, de alegrias, de conquistas, de tudo. Ela é a razão. Ela é a razão de nós estarmos de pé. De você estar de pé. Porque se você está de pé é por causa de uma oração, é por causa de uma palavra, é por causa de uma palavra de bênção sobre a sua vida. E sempre onde é a fonte que a gente aprende a abençoar, é aqui. Então, ela é a razão. Ela é a razão dessa humanidade ainda estar de pé. Ainda que o mundo cambaleie como um bêbado, esta é a razão de nós estarmos vencendo batalhas. Amém, queridos? Nós estamos lendo Salmos e estamos já no 126. Se você tem uma Bíblia física, abra, vamos ler junto. Vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não tem, e se você está aqui agora a primeira vez no vídeo, inscreva-se no canal @Josimede de Souza 6227 e vem comigo ler Bíblia. Para quê? Para nós crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como ela é, lendo ela, como ela é. Amém, queridos? Vamos ler Consolo para os que choram, Cântico de Romagem, Salmos 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Irmãos, declare esses salmos aí. Queridos, declare esses salmos onde você está. Declare, vença em nome do Senhor, rompa, declarando esses salmos hoje, ó. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Noguebe. Como as torrentes do Noguebe. Noguebe é um deserto, mas de tempos em tempos a terra se abre e torrentes se abrem do deserto de Noguebe. Aleluia! Que forte essa palavra, irmãos. Você pode estar em meio ao deserto. O nosso Senhor faz fluir água de dentro da rocha do deserto. Explode como explode lá no Noguebe, essas torrentes de água. Assim é no mundo espiritual, quando você se sentir no deserto. Ele é a água que jorra para a vida eterna. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus nessa palavra. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Ai, irmãos, que glória essa palavra. Que maravilha, Salmo 126. Declare, declare, eu posso chorar, eu posso sofrer, eu posso estar no meio da tribulação, da angústia, da dificuldade, mas eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! E é Ele que faz do deserto jorrar água, como lá no Noguebe. Acontece no teu mundo espiritual, pode acontecer também. Creia na fonte.
Aleluia. Ele é a fonte curadora. Ele é a fonte da água da vida eterna. Creia nele. Versículo 6, nós já lemos, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes. Entraremos no capítulo 127. Preste atenção nesses salmos que é muito poderoso. Declare ele aí dentro da sua casa. Tudo bem procede, todo bem procede de Deus. Cântico de romagem de Salomão. Quem era Salomão? Filho de Davi. Este salmos é um cântico de romagem de Salomão, que diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor Jesus não for o edificador da tua casa, em vão trabalha aquele que a faz. É muito forte isso aqui, irmãos, o que o Salomão declarou no Salmo 127. Eu lembro de Neemias, eu lembro dos feitos, né, que Deus fez. Eu lembro de Paulo aos Gálatas, explicando o que são os frutos do Espírito. É a edificação no Senhor. Se você ainda não leu Gálatas, leia as cartas de Paulo aos Gálatas. Você vai entender o que é o Senhor edificando a sua casa espiritual, para que não seja em vão tudo que você trabalha, tudo que você faz na vida. Amém? Então diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela, né, ele está falando na sua época, na sua linguagem, a sentinela ficava na torre, observando se vinha algum exército inimigo atacar a cidade, observando se tinha qualquer perigo. O sentinela tinha que tocar o sininho e avisar os soldados que havia chegando perigo, que havia chegando um mensageiro. O sentinela tinha visão de fora da cidade. Mas aqui ele declara, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele está dando a glória para o nosso Senhor. Dê a glória sempre ao nosso Senhor. Se o Senhor não guardar a tua casa, o ladrão entra, o ladrão rouba. Se o Senhor não guardar tudo em tua vida, é em vão aquele teu cuidado excessivo. Coloque toda a confiança no Senhor Jesus e estarás seguro, estarás guardado. E é isso que ele está dizendo. Não adianta ter sentinela. É bom sempre vigiar, ter a sentinela, estarmos vigiando, mas colocarmos a glória no nosso Senhor Jesus, porque somente Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil nos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Se nós não entendermos que o pão da nossa mesa quem dá é o Senhor, a força de levantarmos para trabalhar, para seguir o dia a dia, vem do Senhor. Será inútil. A Bíblia diz, inútil vos será levantar de madrugada. Achar que o pão que nós granjeamos vem da nossa força. Não, a nossa força vem do Senhor Jesus. Sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. Sinta a glória de Deus aí. Dê toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Dê toda a honra e glória ao nosso Deus, porque só Ele tem cuidado com muito carinho do seu povo. Diz ainda no versículo 3, ele, penosamente granjeasse aos amados, ele dá enquanto dorme. O versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Até os nossos filhos, irmãos, são para a glória dele. São a nossa herança.
os nossos filhos, são a nossa herança. São como flechas na mão do guerreiro. Quanto mais nós alinharmos eles e direcionarmos eles, eles serão como flechas na mão do guerreiro e alcançarão vitórias, porque eles são os nossos galardão. Feliz o homem, ó, versículo 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Por quê? Porque o filho, ele defende, o filho, ele é a proteção. E você se sente o quê? Protegido, porque quando você ensina no caminho certo, quando crescer não se desviará dele, não serás envergonhado. A Bíblia diz que quanto mais tem, mais o Senhor abençoa. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, graças a Deus pelos nossos filhos, irmãos. Graças a Deus por todos os adolescentes que temos em nossas igrejas, nossas crianças. Abençoados sejam todos eles. Em nome do Senhor, através dessa palavra, que eles venham ser direcionados como flechas para vencer muitos, né, dos nossos inimigos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos entrar no capítulo 128, que diz: temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de romagem. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temor, teme ao Senhor. Temos que ter o temor do Senhor, irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temor não é ter medo de conversar com Ele, porque Ele é um Deus terrível. Não, todo o poder está em suas mãos, mas Ele nos deu um livre acesso. Ele é o nosso Pai, é o Abba, nosso Pai. Nós temos acesso a Ele através de Jesus Cristo. Nós temos acesso a Ele através do amigo Espírito Santo que hoje está conosco. Está doendo? Está difícil? Está sofrendo? Está alegre, agradece, está chorando, peça. Tenha acesso ao Pai. Não deixe que o inimigo coloque barreiras na tua oração. Converse com Ele sempre que precisar. Chore nos braços dele sempre que precisar. Entenda que Ele está sempre por perto. Aleluia, sinto a glória de Deus aqui. Tema ao Senhor. Não ande pelo pecado sabendo que é pecado. Não ande na blasfêmia sabendo que o Senhor abomina. Tente chorar, tente sorrir, tente agradá-lo. Tente viver para Ele e por Ele. E Ele pleiteará todas as tuas causas. Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás. Do trabalho de tuas mãos comerás. O Senhor não tem com os preguiçosos, irmãos. Ele não tem com quem não se ajuda. Aleluia. Está aqui, versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. E tudo te irá bem. Não se esforça, não sai, não faz acontecer. Como que pode ser feliz? Não, mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma simples... agora fugiu na mente um artesanato, né? O irmão Mary gosta quando não está fazendo nada na saúde, né? Que eu sou técnica de enfermagem. A gente costura, faz tapetinho, gosto, eu amo criar, né? Mesa posta. Irmãos, da mão, comerás, da mão, do trabalho da tua mão comerás. E serás feliz. Né? Tenho parentes que trabalham, que têm as casas que fazem as faxinas e ganham o seu trabalho, tem as suas coisinhas, compram, irmãos, e tem que ser com alegria, com felicidade, porque a Bíblia diz que é do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e
tudo te irá bem. Só não vai bem, irmãos, para quem não faz nada ou não quer fazer. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Se não tem algo para fazer, o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar inteligência. Certo? Eu sei disso. Ele dá, irmãos. Ele dá estratégia na mente. E quando a gente vê, está acontecendo. Porque entregamos todos os nossos desejos nas mãos do Senhor. E Ele cumpre. Versículo 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Irmãos, olha só. A tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Irmãos, isso aqui é muito forte. Meu Deus. Teus filhos como rebentos da oliveira. Aleluia. A roda da tua mesa. Irmãos, esse versículo é muito poderoso. Queria nós ter tempo para... É muito lindo isso aqui. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Prosperidade aqui, irmãos, ó, vindo através. Teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temor ao Senhor. Tema o Senhor. Tenha medo de criticar alguém se tu não o conhece. Tenha medo de sair da direção do Senhor. Tema o Senhor. Tema o Senhor, a sua palavra. Seja íntegro a sua palavra. Não adultere a sua palavra. Homens de Deus, para que tudo essas bênçãos, a mulher frutífera, né? Os filhos como rebentos de oliveira, a roda da sua mesa, para que a sua casa seja próspera. Homem de Deus, tema ao Senhor. Mulher de Deus, tema ao Senhor. É um segredo, é uma chave. Não desobedeça a palavra. Se você desobedeceu, Ele é advogado. Volte ao centro da vontade de Deus. Volte ao centro do querer dEle. E Ele torna a te abençoar. Porque Ele é bendito, Ele é abençoador. Ele é misericordioso. Aleluia. Que conselho glorioso no Salmo 128. Eis que como serás abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que seja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Olha, ele tá determinando que o homem e a mulher de Deus que temem ao Senhor, durante todos os dias da sua vida, serão prósperos. Quer ser próspero? Tema ao Senhor. Tudo que nós botamos na mão de Deus e tiramos com os nossos braços, achando que nossa força, a nossa vigilância está guardando a casa, os nossos braços estão trabalhando, tudo que nós tiramos da mão do Senhor e colocamos na nossa, começamos a perder, irmãos. Mas tudo que colocamos sobre os cuidados do Mestre, há prosperidade. E durante todos os dias de nossas vidas. Aleluia. Versículo 6. Vejas os filhos de teus filhos. Olha só. Paz sobre Israel. Olha aqui, irmãos. Aqui existe uma quebra de maldição. Se existe aquele ciclo vicioso de... aqui a família tem divórcio, aqui a família tem quebra de patrimônio, aqui existe morte precoce, aqui existe... determine o Salmo 128 sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se existia palavras malditas, seja quebrada. Por quê? Porque o Senhor abençoa desde Sião para que para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, a paz sobre Israel. Então é de geração em geração. Aquele que teme ao Senhor é abençoado, não é amaldiçoado. Esta quebra de maldição existe quando você começa de todo o seu coração temer ao Senhor Jesus. Temer a Deus Todo-Poderoso.
tema a Deus. O que é temer a Deus? É sair da desobediência e vir para o centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus e a sua palavra. Como é que se aprende a obedecer a Deus, a temer os seus princípios? Irmãos, tá tudo lá bem resumido. Leia Gálatas 5. Aprenda a viver nos frutos do Espírito. Abomine, tire da sua vida os frutos da carne, que você vai começar a entender o que é temer ao Senhor. Amém, queridos? Eu acredito que o meu horário já passou. E eu não quero estender muito esse vídeo. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 129 de Salmos, para a honra e a glória do Senhor Jesus.